Salvador, numa segunda-feira de início de fevereiro, o céu cinzento, a chuva fina como uma melodia triste que se prolongava por horas. As ruas de pedra do Pelourinho, coração histórico e cultural da cidade, continuavam cheias de cores, mais úmidas e mais vazias que de costume. Pedestres se encolhiam sob capas de chuva de nylon, enquanto alguns mototaxistas se amontoavam debaixo das marquises, fumando e reclamando do tempo. Do outro lado da rua, um pequeno restaurante chamado Tempero da Bahia permanecia aberto como sempre, a luz amarelada escapando pelas janelas e cintilando sob a cortina de chuva. O aroma de arroz com coco, alho dourado e pimenta do reino se espalhava pelo ar. Dentro do restaurante, Lívia Andrade, uma jovem de 26 anos, cabelos cacheados presos por um lenço azul turquesa, passava pano nas mesas de madeira ainda úmidas. Vestia um avental já gasto, mas limpo, amarrado às costas com destreza. Desde pequena, Lívia vivia ali, exatamente na casinha atrás do restaurante, onde morava com a mãe, Dona Celeste, sustentando-se com a cozinha e a costura. Todos os dias, Lívia acordava antes das 5 horas, ajudava a mãe a preparar os ingredientes, pegava o ônibus até a feira de São Joaquim para comprar frutos do mar frescos e voltava para cozinhar e atender clientes de sempre, motoristas de ônibus, técnicos de refrigeração, professoras primárias. Para muitos, o Tempero da Bahia era um lugar familiar, onde se encontrava o sabor da moqueca caseira, acompanhado do sorriso acolhedor e do olhar atento de Lívia. Naquele dia chuvoso, havia menos movimento. Apenas Tainá, colega de trabalho e amiga, organizava o balcão de bebidas, enquanto tio Zeca, dono e chefe, limpava peixes na cozinha, cantarolando um axé antigo e resmungando sobre o preço do camarão. Lívia suspirou. Com essa chuva, dificilmente viriam muitos clientes. Foi então que o sino da porta tocou, din-dom, anunciando alguém. Ela se virou por reflexo. Um homem estava parado na entrada, cabelos pretos levemente molhados pela chuva, camisa social cinza escura colada ao corpo alto, calça de alfaiataria ainda salpicada de água. Parecia um executivo que havia acabado de sair de uma reunião e por acaso se perdera ali. Lívia hesitou um instante, mas logo retomou a postura. Aproximou-se com um sorriso profissional. "Bom dia, senhor. O senhor deseja almoçar?" O homem assentiu levemente, os olhos castanhos escuros percorrendo o pequeno restaurante, demorando-se alguns segundos numa parede coberta de fotos antigas de Salvador, até pousarem nela. "Sim, por favor. Uma mesa para uma pessoa." A voz era grave, quente, com certa hesitação. Lívia o conduziu até uma mesa junto à janela, onde o vento batia menos. "Quer uma sugestão do prato do dia?" "Claro. O que você recomenda?" Lívia sorriu de verdade. Era uma pergunta comum, mas dessa vez não sabia por quê. Seu coração bateu mais rápido. "Hoje temos moqueca de camarão com arroz branco, farofa e pirão. Tudo bem fresco. E para beber, suco natural de caju ou água de coco." "Moqueca parece perfeito. Suco de caju, por favor." Ela anotou e voltou à cozinha, onde tio Zeca logo quis saber. "Quem é o cara de terno ali? Tá perdido, é?" "Não sei. Acabou de chegar. Parece cansado." Enquanto a moqueca fervia lentamente, Lívia observava o homem pela fresta da porta. Ele não se parecia com nenhum cliente dali. Não apenas pelo visual elegante, mas pelo olhar. Não estava preso ao celular, nem vasculhava o ambiente. Apenas encarava a chuva lá fora, como se buscasse uma lembrança distante. 10 minutos depois, Lívia trouxe o prato. "Aqui está. Moqueca da casa, receita da minha avó. Espero que goste." "Obrigado. Está com um cheiro ótimo." Ele provou a primeira colherada. Lívia ficou imóvel por um segundo. Depois se afastou, sem saber que estava sendo observada. Gabriel Torres, esse era o nome do homem, não pretendia parar ali. Voltava de uma reunião em Costa do Sauípe para seu hotel quando a chuva o surpreendeu. O primeiro abrigo foi aquele restaurante escondido entre ruas de pedras sinuosas, mas a moqueca diante dele o transportava à infância, quando vivia com a avó em Itaparica. Depois da morte dela, mudara-se com os pais para São Paulo, e desde então, tudo ganhara apenas um ritmo: acelerar,
competir, vencer. Nunca mais teve uma refeição caseira. Nunca mais ouviu um "Hoje você está cansado". Gabriel comeu em silêncio, embalado pela música suave dos Novos Baianos tocando no rádio antigo. Quando Lívia trouxe o suco de caju, ele ergueu os olhos. "Comida excelente. Muito obrigado. Fico feliz que tenha gostado. Difícil agradar um paulistano com tempero baiano." Ele riu. "Você percebeu que sou de São Paulo? Pelo terno em pleno verão e pelo sotaque. Mas não se preocupe. Aqui ninguém julga." Eles sorriram. Um sorriso genuíno, sem etiquetas. Alguns minutos depois ele perguntou: "Você trabalha aqui há muito tempo?" "Desde os 19. O restaurante é do meu tio, mas meu sonho é estudar gastronomia e abrir meu próprio espaço." "Você cozinha também?" "Sim, mas só ajudo por enquanto. A moqueca de hoje foi do meu tio. Um dia, espero servir a minha própria versão." Gabriel a encarou com curiosidade nos olhos. "Pelo que provei, já parece excelente." Conversaram mais alguns minutos. Lívia sentiu algo estranho naquele homem. Não era apenas educado. Havia nele solidão. Ao pagar, Gabriel deixou uma nota de R$50 por uma conta de R$28. "Pode ficar com o troco. Foi o melhor almoço que tive em muito tempo." Lívia agradeceu, mas ficou cheia de perguntas sem resposta. Quando Gabriel saiu, a chuva já havia cessado, deixando uma poça que refletia a placa de madeira balançando. "Tempero da Bahia. Sabor com alma." Naquela noite, Lívia contou à mãe sobre o cliente misterioso. "Mãe, hoje apareceu um moço. Diferente. Diferente como? Bonito? Rico? Triste?" Dona Celeste parou a costura e ergueu os olhos para a filha. "Triste de verdade?" Lívia assentiu. Nos olhos dele havia uma ausência, como se estivesse ali, mas não presente. Dona Celeste sorriu levemente. Às vezes, é nesses olhares que nascem as histórias mais bonitas. 3 dias haviam se passado desde aquele almoço chuvoso. No tempero da Bahia, Lívia seguia a rotina de sempre. Atendia clientes, ajudava tio Zeca a preparar os frutos do mar, misturava sucos com tainá, limpava mesas e cadeiras. Mas ninguém ali sabia que, cada vez que o sino da porta tocava dindom, o coração dela acelerava, e os olhos buscavam instintivamente a porta azul, como se esperassem algo que nem ela mesma ousava admitir. Ele podia nunca mais voltar. Podia ter sido apenas um cliente de passagem. Mas aquele olhar, o de alguém perdido dentro do próprio mundo, não saía da mente de Lívia. Foi numa sexta-feira de sol intenso, quando a luz atravessava a janela e fazia brilhar as partículas suspensas no ar, que o sino tocou. Lívia, carregando um prato de caruru até a mesa 4, levantou a cabeça e parou. Ele estava lá, o mesmo homem alto, dessa vez de camisa branca com as mangas dobradas, calça caqui clara e sapatos marrons já um pouco gastos. Não trazia a rigidez da primeira visita, mas uma naturalidade quase familiar, como se já pertencesse àquele espaço. Os olhares se encontraram. Lívia sorriu, um sorriso de boas-vindas, mas também de surpresa. "Bom dia, bem-vindo de volta." Gabriel entrou, acenando com a cabeça. "Bom dia. Eu estava com saudade do sabor da sua moqueca." A frase fez Tainá, atrás do balcão, arregalar os olhos. Lívia, sem corar, apenas sorriu levemente e o conduziu à mesa de sempre, junto à janela. "Quer repetir o prato ou experimentar algo novo hoje?" "Vou confiar em você de novo. Me surpreenda." Ela assentiu e foi até a cozinha. Tio Zeca a observou e murmurou: "Lá vem o moço do terno de novo. E parece que voltou por outra coisa além da moqueca, viu?" Lívia lançou-lhe apenas um olhar repreensivo, mas as bochechas já estavam coradas. Naquele dia, ela escolheu servir-lhe chin-chin de galinha, prato tradicional da Bahia, feito com frango, amendoim, castanha e um toque de dendê, cheio de sabor, cor e afeto. Gabriel comeu devagar, às vezes interrompendo para perguntar sobre ingredientes, o modo de preparo, ou apenas para observar Lívia atendendo o salão. Quando o movimento diminuiu, ela se aproximou, limpando a mesa vizinha, e perguntou baixinho: "Você está de férias em Salvador?" Gabriel pousou a colher. "Mais ou menos. Estou aqui a trabalho." "Em quê?"
avaliação de terrenos e parcerias. Parte da expansão de um negócio da família. A resposta era vaga, mas Lívia não insistiu, apenas olhou pela janela. Muita gente vem para cá querendo transformar a cidade, mas Salvador não é só paisagem, tem alma. Gabriel ficou em silêncio. Aquelas palavras tocaram fundo. E você? Mora aqui desde sempre? Desde que nasci. Meu pai era percussionista, tocava em blocos afros. Morreu quando eu tinha 9 anos. Desde então, só eu e minha mãe. Cresci entre cheiro de dendê e som de tambor. O coração de Gabriel apertou. E seus sonhos? Sempre foram na cozinha? Sempre. Enquanto as outras meninas brincavam de boneca, eu brincava de fazer feijoada com folhas e areia. Hoje o sonho ficou mais sério. Estudar gastronomia, criar pratos autorais, talvez abrir um restaurante pequeno. Mas meu, os olhos dela brilhavam, a voz suave, mas firme. Gabriel sorriu, tomado por um sentimento estranho, admiração e também emoção. E o que impede? Dinheiro. O curso que quero custa $8.000. Estou juntando cada centavo, mas ainda falta muito. O silêncio caiu entre eles. Você vai conseguir. Eu acredito. Lívia sorriu com delicadeza. É fácil acreditar quando não se precisa contar o troco do ônibus. Gabriel se calou. Já assinara contratos milionários com um telefonema, mas nunca refletira sobre o preço de um sonho assim, pequeno e ao mesmo tempo imenso. Estava prestes a dizer algo quando Lívia se levantou. Desculpa, falei demais. Preciso voltar. Ele a seguiu com os olhos até desaparecer atrás da parede da cozinha, sentindo um vazio dentro de si. Naquela noite, Gabriel voltou ao hotel. Não um quarto qualquer, mas a cobertura de luxo no último andar de um dos resorts da rede que lhe pertencia. Vidraças diante do mar iluminado pela lua, vinho, sofá de couro italiano, piso de madeira importada, mas nada trazia o calor que vira no olhar de Lívia. Abriu o laptop, leu o relatório sobre o novo projeto em Morro de São Paulo, mais um resort de alto padrão, mas a mente voltava sempre ao pequeno tempero da Bahia, à moqueca, ao cheiro do caju, ao riso da moça de avental gasto. No dia seguinte ele não apareceu, nem no outro. Lívia começou a estranhar. Não era expectativa, mas havia uma sensação de falta. Tainá percebeu. Mari, Lívia, você tá com cara de quem perdeu alguma coisa. Ou alguém. Era só um cliente, que voltou, que olhava para você como quem vê o mar pela primeira vez. Lívia riu, mas suspirou logo depois. E talvez tenha sumido para sempre. Como as ondas. Na terça-feira à tarde, quando ela terminava de limpar a última mesa, um homem entrou. Não Gabriel, mas um entregador com um pacote embrulhado em papel pardo e laço vermelho. Lívia Andrade, sou U. Entrega expressa. Assine aqui. Ela abriu o pacote. Dentro, uma caixa de especiarias importadas. Açafrão espanhol, cardamomo, páprica defumada, flor de sal e um bilhete escrito à mão para suas criações. Não é um presente, é um incentivo. G. Tainá correu, olhos arregalados. Menina do céu, isso aqui custa mais de $1.000. Lívia segurou o vidro de açafrão, o coração disparado. Não sabia se devia sorrir ou preocupar-se. Uma coisa era certa. Gabriel Torres não era apenas um homem misterioso. Era um enigma maior. E Lívia, pela primeira vez na vida, percebia que entrara numa história cujo próximo capítulo nem ela sabia como seria. 3 dias se passaram desde que a caixa de especiarias caras chegou ao tempero da Bahia. Lívia ainda não ligara, não mandara mensagem, nem respondeu ao número discretamente impresso no rodapé do cartão que acompanhava o presente. Não porque não tivesse se emocionado. Pelo contrário, pegara o vidro de açafrão dezenas de vezes, aspirara seu aroma suave, imaginara pratos que poderia criar. Mas sempre que pensava em escrever apenas um "obrigada", uma voz sussurrava em sua mente: será que ele fez isso porque se importa ou porque pode? Na sexta-feira ensolarada, a brisa do mar trouxe consigo cheiro salgado e um pouco de poeira do canteiro de obras próximo. Enquanto Lívia arrumava flores frescas nas mesas, Tainá cutucou seu ombro e sussurrou, como se até o vento não devesse ouvir: Lívia. Ela voltou. Ela não precisou perguntar quem. O coração já sabia. Gabriel estava à porta,
dessa vez de polo azul e jeans simples, cabelos penteados sem ostentação, mas ainda impecáveis. Parecia ter deixado parte da armadura de lado. Seus olhares se prenderam por um longo segundo. Sem timidez, sem fuga, Lívia caminhou até ele. Bom dia. Estava esperando você. Para agradecer. Gabriel sorriu, aliviado. Ainda bem. Tive medo de ter exagerado. Exagerou. Elle se surpreendeu. Mas, de um jeito bom. Ambos riram, sem precisar explicar mais nada. Lívia o conduziu à mesa de sempre. Atrás do balcão, Tainá fez um gesto de vai fundo, arrancando da amiga um sorriso nervoso. Naquele dia, ela não deixou o tio Zeca cozinhar. Hoje é comigo, tio. Quero preparar algo especial. Opa, vai usar o presentinho do galã? Foco na comida, tio. Ela decidiu preparar risoto de camarão com açafrão espanhol, uma fusão criativa entre Bahia e Europa. O aroma tomou conta do salão, obrigando todos a olhar para a cozinha. Gabriel deu a primeira garfada, depois parou, encarando-a. Lívia estava na mesa em frente, fingindo polir talheres, mas sempre espiando. Está incrível. Você devia vender isso em um restaurante 5 estrelas. Ainda estou aprendendo. Então, se é aprendendo que cozinha assim, quando se formar será imbatível. O rosto dela se aqueceu. Pela primeira vez, sentou-se diante dele. Me conta mais sobre você. Gabriel pareceu surpreso, mas contente. Largou o garfo, recostou-se na cadeira. Sou de São Paulo. Nasci em Itaim Bibi. Cresci num apartamento que parecia cápsula. Vidro, mármore, silêncio. O suspect. Meu pai morreu há 5 anos. Empresário. Muito exigente. Minha mãe mora na Itália hoje. Pintora, mas distante. Sempre foi. Lívia ouviu em silêncio. Hoje, eu administro o que restou do império do meu pai. Hotéis, resorts, essas coisas. Ela se surpreendeu. Hotéis? Gabriel apenas confirmou com a cabeça. Então você viaja muito. Demain. A ponto de esquecer como é ficar num lugar só porque se gosta dele. Olharam-se em silêncio. E você? Além da cozinha, sonhos além do restaurante? Quero ver o mar com minha mãe. Pode soar estranho vivendo em Salvador. Mas nunca conseguimos. Trabalhamos demais. Gabriel sentiu-se pequeno diante de um sonho tão simples, tão verdadeiro. Você vai levá-la. Eu tenho certeza. A partir daquele dia, Gabriel passou a ir ao Tempero da Bahia 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas. Sempre pedia o prato que Lívia sugerisse. Sempre havia uma novidade que ela testava. Sempre em seu olhar crescia a admiração e algo mais profundo. Tainá não aguentava mais. Lívia, ele tá caidinho por você. Tainá, ele é só um cliente. Cliente que volta só por você, que deixa gorjeta de champanhe, que olha você como se fosse estrela, Michelin. Lívia suspirou. Mesmo que fosse. Você acha que poderia existir algo entre mim e alguém como ele? Se você for boba, não. Mas se tiver coragem, por que não? Numa sexta-feira, ao entardecer, quando o restaurante já esvaziava, Gabriel permaneceu. Lívia sentou-se diante dele. Na mesa, apenas 2 copos de água de coco e alguns pedaços de cocada. Lívia, Sam, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se eu te chamasse para tomar um café em outro lugar, só nós 2, você aceitaria? O coração dela acelerou. Sim, mas só se você prometer não me tratar como alguém diferente. Você não é diferente. Você é a pessoa mais real que conheci em muito tempo. Naquela noite, Lívia chegou em casa com um bilhete dobrado. Sábado, 15 horas, café com letras, bairro Rio Vermelho. Ela o contemplou sob a luz amarelada do quarto pequeno. Paredes cobertas de recortes de revistas de gastronomia, pilhas de livros antigos, uma mesa onde escrevia receitas. Dona Celeste bateu a porta. Filha, você está estranha hoje. Vou sair amanhã com alguém. Aquele alguém do sorriso bonito? Ezi. Então escolha uma roupa que diga, sou simples, mas tenho valor, porque você tem. E muito. No dia seguinte, Lívia vestiu um midi coral, sandálias gastas mas limpas, cabelo preso num coque leve. Colocou os pequenos brincos que a mãe usara na juventude. Ao entrar no café com letras, viu Gabriel já sentado no canto.
de camisa social com mangas dobradas e jeans escuro. Nada ostentoso, mas o sorriso que abriu ao ver lá chegar a fez sentir-se acolhida. Você veio. Claro, a comida já me conquistou, mas o café é meu teste final. Eles riram. Ali não era mais o restaurante. Era uma tarde tranquila, ao lado de um estranho que, pouco a pouco, se tornava familiar. A luz da tarde atravessava os vidros foscos do café com letras, caindo sobre a mesa de madeira onde Lívia e Gabriel estavam sentados como uma faixa de calor suave. O pequeno café no Rio Vermelho cheirava a livros antigos, grãos torrados e flores secas penduradas nas paredes. Tudo era tão calmo, tão sereno, que quase fazia esquecer que o mundo lá fora ainda corria apressado. Lívia sorveu um gole de cappuccino, os olhos voltados para a janela, onde algumas crianças jogavam bola de gude na calçada. Gabriel a observava em silêncio, não com a curiosidade da primeira vez, mas com uma atenção calma, deliberada. Ela não era deslumbrante de forma extravagante, mas havia algo nela que o fazia sentir que aquilo era real. Já conversavam havia horas sobre gastronomia, sobre Salvador, sobre manias bobas como colocar pimenta do reino na manga verde ou detestar acordar antes do sol nascer. Mas como todo diálogo profundo, chegara a hora das perguntas maiores. Lívia, posso te perguntar algo mais pessoal? Claro, depois de tanta moqueca, já somos quase família. Riram juntos. Gabriel girou lentamente a xícara entre os dedos. Você já pensou em sair de Salvador? Lívia se sobressaltou. Uma pergunta aparentemente inofensiva, mas cheia de camadas. Sim e não. Como assim? Às vezes penso, quando estou cansada, quando o ônibus atrasa, quando chove dentro de casa. Mas aqui é minha raiz, minha história, minha mãe, meus sonhos nasceram aqui. Você acha que só pode realizar-los aqui? Não. Mas eles começam aqui. Gabriel assentiu e ficou em silêncio, refletindo, não apenas sobre ela, mas sobre si mesmo, sobre o que vinha tentando compreender ao entrar naquele universo, sem acionistas, sem contratos, sem números. Um mundo em que as emoções eram rudes, mas genuínas. E você? Perguntou Lívia. Qual é o seu sonho, Gabriel? A pergunta simples o desarmou. Ele ergueu os olhos, encarou-a. Eu não sei. Ela arregalou os olhos. Como assim? Tive muitos planos. Fiz MBA, morei fora, dirigi empresas, expandi negócios. Mas sonhos? Faz tempo que não penso nisso. Você nunca quis fazer algo só porque ama? Gabriel sorriu, mas havia amargura no gesto. Talvez por isso eu esteja aqui. O peito de Lívia pesou. Ali estava a distância. Não era o dinheiro, era a forma como haviam crescido, como viam o mundo. Gabriel, que tivera tudo, agora parecia não acreditar em nada. Ela, que nunca tivera nada, sempre acreditou que podia. Na saída, Gabriel a levou até a entrada do beco de sua casa. Parou o carro a poucos metros do portão, educado em não entrar, mas com um olhar cheio de saudade. Obrigado pelo café e pela companhia. O prazer foi meu. Lívia abriu a porta. Antes de sair, virou-se. Gabriel. Sam? Você é sempre assim? Gentil, atencioso, mas distante. Ela sorriu. Triste. Só quando quero muito que algo dê certo, mas não sei como. Naquela noite, Gabriel voltou tarde ao hotel. Não acendeu as luzes. Ficou diante da vidraça, olhando as luzes piscantes da cidade espalhadas lá embaixo. Tinha tudo: poder, riqueza, influência, e ainda assim sentia-se perdido em sua própria vida. Lívia era a única luz que ele não conseguia controlar. Não queria nada dele, não esperava nada dele, e justamente por isso ele temia ainda mais perdê-la. As semanas seguintes os aproximaram ainda mais. O tempero da Bahia se tornou quase um espaço comum. Cada prato de Lívia carregava uma nova tentativa, uma assinatura, informação. Cada conversa trazia mais verdade, mais intimidade. Gabriel começou a aprender a cozinhar. Não em cursos, mas espiando, ouvindo dicas, testando sozinho. Uma vez cortou pimenta sem luvas e esfregou os olhos em seguida. Lívia quase caiu da cadeira de tanto rir ao ver-lo saltar ardendo. Desde então passou a chamá-lo de chefe desastrado. Ele não se irritava. Pelo contrário, pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. Mas, com essa proximidade,
A inquietação também cresceu dentro de Lívia. Gabriel nunca falara com clareza sobre o trabalho. Dizia apenas, cuido de negócios. Nunca a convidara para um espaço seu. Casa, escritório, amigos. Ele continuava a ser o cliente, o visitante. Tainá não aguentava. Amiga, você precisa saber com quem está lidando. E se eu descobrir que ele é alguém muito acima da minha realidade? Melhor saber cedo do que se machucar tarde. Num sábado à noite, caminhavam pelo mercado modelo. O vento do mar soprava leve, ao longe o som dos tambores dos capoeiristas. Lívia parou diante de uma barraca de carteiras de couro. Você sempre paga tudo em dinheiro vivo? Perguntou, meio brincando. Por quê? Porque nunca vi seu nome em nada. Nem cartão, nem redes sociais, nem nada. Gabriel ficou em silêncio. Não negou, nem explicou. Lívia continuou. Às vezes sinto que você esconde uma parte de quem é. E se eu esconder? Depende. Se for por medo, posso entender. Mas se for porque acha que eu não mereço saber, então temos um problema. Gabriel parou. O vento bagunçou seus cabelos. Lívia, eu tô tentando ser alguém melhor. Com você, eu me sinto diferente. Mas a verdade, Gabriel, ela também precisa sentar à mesa. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, ouvindo o vento passar pela janela de madeira antiga. Dentro dela, uma pergunta ecoava sem parar. Estou amando um homem ou apenas sonhando com alguém que nunca existiu? Na segunda-feira, Salvador estava sufocante, como se a chuva prometida se recusasse a cair. O ar carregava umidade e suor. No tempero da Bahia, o movimento era maior que o habitual. Um grupo de bancários do quarteirão vizinho almoçava ali, somando-se a alguns fregueses de sempre. Lívia correu de um lado para o outro a manhã inteira, mas por dentro sentia-se como o mar antes da tempestade. Gabriel não aparecera, nem mandara mensagem desde o passeio no mercado modelo à noite, em que ela o olhou nos olhos e fez a pergunta que nunca ousara a nenhum outro. O que você está escondendo de mim? Ela não o culpava por não ter respondido ainda, mas o silêncio prolongado a corroía, trazendo uma sensação pior que raiva, a de não ser digna da verdade. No meio da tarde, com o salão jamais vazio, Tainá surgiu do balcão com um pacote nas mãos. Lívia, de novo, chegou algo para você. Ela enxugou as mãos no avental e foi ver. Sobre a mesa, uma caixa de papelão firme, lacrada, sem remetente. Apenas uma frase em letra cursiva. Para sua inspiração, Resmon. Ao abrir, encontrou outro kit de especiarias finíssimas. Flor de sal da Bretanha, baunilha do Tahiti, noz moscada da Índia e um pequeno frasco de óleo de trufas brancas, ingrediente raríssimo, presente apenas em cozinhas Michelin. Lívia ficou imóvel. No fundo da caixa havia um cartão branco, a caligrafia inconfundível, porque você merece cozinhar com o melhor, sem obrigações, sem pressões, apenas porque sim. G. Tainá arregalou os olhos. Marie, isso vale, mais de 1000 ré. Lívia não respondeu. O olhar preso na última frase, apenas porque sim, mas justamente esse porque sim a sufocava. Se ele podia gastar milhares em algo que ela jamais ousara sonhar, quem afinal era Gabriel? E por que nunca falava abertamente? No fim da tarde ele apareceu. Diferente das outras vezes, vinha de camisa social impecavelmente passada, cabelo alinhado, e no pulso um relógio de ouro reluzente. Pela primeira vez, Lívia o via exatamente como imaginara que seria um homem realmente rico. Ela não o recebeu com sorriso, apenas indicou a mesa de sempre. Trouxe-lhe um copo d'água, depositou com calma e sentou-se diante dele. Recebi seu presente, Gabriel assentiu. Gostou? É maravilhoso. Mas ela parou. O olhar já não era o das tardes de risadas, mas o de quem exige clareza. Gabriel, a gente precisa conversar. Ele respirou fundo. Pode perguntar. Você pode ser totalmente honesto comigo. Sim. Então me responde de verdade. Quanto você ganha por mês? Gabriel congelou. Não por não saber, mas por não esperar tamanha franqueza. Lívia, não enrola. Responde. Quanto? Ele engoliu seco. Mais de 100 mil. Às vezes, muito mais. Os dedos dele apertaram o copo. A resposta não a chocava no fundo. Já suspeitava. Mas ouvir da boca dele fez algo dentro dela desmoronar.
E por que fingiu ser alguém comum esse tempo todo? Eu nunca disse que era pobre, mas também nunca disse que era milionário. O silêncio que se seguiu era pesado, úmido, exaustivo. Você me fez abrir minha vida, expor meus medos, dividir minhas lutas, sabendo que, para você, $8.000 é o preço de um jantar. Gabriel baixou a cabeça. Eu nunca quis te diminuir. Nunca. Mas também nunca confiou em mim o suficiente para ser verdadeiro. Ele a encarou, aflito. Eu tinha medo. Medo de quê? De que você mudasse comigo. Que me visse como mais um rico qualquer, um salvador, uma solução, e você sempre foi diferente. Nunca quis nada de mim. Não quis porque achei que estávamos no mesmo barco. Agora percebo, eu remo num bote e você tá de iate. Do balcão, Tainá percebeu a tensão no ar, mas ninguém ousou intervir. Já não era uma conversa, era uma tempestade. Gabriel estendeu a mão, tocando a borda da mesa. Lívia, tudo o que fiz foi porque gosto de você. Muito. Mas eu já não sei mais quem é você, Gabriel. Sou o mesmo homem que provou sua moqueca e se apaixonou pela chefe atrás do sabor. O mesmo que quer que você brilhe pelo seu talento, não pelo meu dinheiro. E mesmo assim, escondeu a parte mais importante de quem é. Ele silenciou. Ela se levantou devagar. A gente precisa de um tempo. Por favor, não desiste da gente. Eu não tô desistindo. Mas se continuar assim, vai virar só aparência. E isso não é o que eu quero. Naquela noite, de volta em casa, Lívia encontrou Dona Celeste costurando num canto. Tá tudo bem, filha? Não. Mas vai ficar. Ela se jogou nos braços da mãe, chorando como uma represa que se rompe. Enquanto isso, no escritório do hotel, Gabriel encarava o próprio reflexo no espelho. A camisa sob medida, os sapatos italianos, o cansaço nos olhos. Murmurou para si mesmo. Talvez tenha chegado a hora de mostrar tudo. Abriu a gaveta e retirou um envelope. Dentro, um contrato de bolsa integral na Escola Brasileira de Gastronomia, acompanhado de uma carta-convite para estágio em um restaurante de sua rede de hotéis. Era o presente que planejara dar a Lívia na semana seguinte, como forma de apoio silencioso. Agora, não sabia se devia entregar ou guardar para sempre. A verdade sempre tem um preço, mas às vezes, esse preço é perder a única pessoa que nos faz querer ser verdadeiros. Uma semana se passou. Salvador mergulhou em dias de chuva persistente, não mais os aguaceiros impetuosos do mês anterior, mas uma garoa fina que se infiltrava, resfriava, entristecia. O pelourinho estava mais vazio, os tambores soavam mais baixos, como se a própria cidade aguardasse, em silêncio, algo indefinido. No tempero da Bahia, Lívia retomara a rotina. Mas já não era moça de olhar risonho ao falar de um prato novo ou de um freguês atrasado. Quem passava pelo restaurante percebia. Ela falava menos, distraía-se mais. E, sobretudo, a mesa perto da janela permanecia vazia. Gabriel não vinha, não ligava, não mandava mensagem, não enviava mais especiarias. Lívia também não o procurava. Na manhã de quarta-feira, quando o sol ensaiava reaparecer depois de tantos dias de chuva, Tainá arrastou uma cadeira e sentou-se ao lado da amiga, que dobrava guardanapos. Marie, o que foi, Tainá? Vai continuar assim até quando? Lívia deu de ombros, assim como se o mundo tivesse perdido a cor. Ela não respondeu. Continuou olhando para o vazio. Tainá insistiu. Você sabe que eu te apoio sempre. Mas, às vezes, a gente precisa olhar além do orgulho. Isso não é orgulho. É proteção. Tá, mas quem protege demais o coração acaba aprisionando ele. Lívia esboçou um sorriso breve, sem alegria. Ele escondeu uma parte enorme de quem é. Se eu tivesse contado metade do que vivo e a pessoa fingisse entender, sem nunca ter passado por nada parecido, você confiaria? Tainá pensou. Depois assentiu. Não, mas talvez eu perguntasse. Ele escondeu por medo de te perder, ou por medo de se perder em você. Enquanto isso, no último andar do Torres Bahia Hotel, Gabriel estava diante da vidraça, olhando o mar prateado sob o céu nublado. Ao lado, uma mala aberta, algumas roupas simples, um laptop, pastas de projetos e uma foto impressa de celular a primeira vez em que fotografou Lívia, às escondidas,
sorrindo para uma criança no restaurante. Nunca apostara, nunca mostrara a ninguém, nunca ousara imprimir. Até a noite passada, Gabriel tentara esquecer, enterrar-se no trabalho, pensar nos projetos em São Paulo, Buenos Aires, Lisboa. Mas em cada planilha, em cada relatório, surgia o olhar dela não de raiva, nem de reprovação, de desapontamento. E o que mais doía era que ela estava certa. Ele não escondera a verdade por ela, mas por si mesmo, porque tinha medo. Medo de que, ao saber quem ele era, Lívia fosse embora. Mas também medo de viver sem máscaras, porque isso significava aceitar a possibilidade de ser amado não pelo dinheiro, e sim pelo que realmente era. E esse era o seu maior pavor, ser amado de verdade. Na quinta-feira à tarde, Gabriel saiu do hotel, sem motorista, sem assessor. Apenas ele, com um boné de tecido, caminhando devagar pelo mercado de São Joaquim, o mesmo onde Lívia dizia comprar frutos do mar com a mãe. Parou diante de uma barraca de camarão seco e comprou um pouco, sem nem saber como o prepararia. A vendedora, uma senhora idosa, o olhou curiosa. Você não é daqui, né? Ele sorriu. Tô tentando ser. Naquela noite, Lívia voltou para casa, tirou o avental e deixou a bolsa sobre a cadeira de madeira. Dona Celeste costurava sob a luz da mesa. Olhou para a filha e perguntou com suavidade: ele não voltou? Não. E eu também não fui atrás. Você ainda gosta dele? Gosto, mas não sei se é suficiente. A mãe pousou o tecido no colo e sorriu. Filha, amor não é ter tudo resolvido. É escolher enfrentar o que não está resolvido. Juntos. Lívia ficou em silêncio. E se eu me machucar de novo, mãe? Dona Celeste ajeitou a linha paciente. Então você levanta, sacode a poeira e vive de novo. Porque pior que se machucar é não viver. Na sexta-feira cedo, Lívia chegou ao restaurante antes do habitual. Passou a mão sobre a mesa perto da janela, a de Gabriel. Limpou com cuidado. Colocou flores frescas no vaso. Não sabia por quê. Apenas sentia que o coração a guiava. À tarde, quando o céu começava a escurecer, Tainá correu da entrada até a cozinha. Lívia, tem um cara lá fora perguntando por você. Quem? Disse que se chama Paulo. É assistente daquele tal Gabriel. Lívia parou no mesmo instante. Na porta, um homem de terno simples, sorriso educado. Boa tarde. Desculpe incomodar. O senhor Gabriel pediu que eu entregasse isto pessoalmente. Estendeu-lhe um envelope grosso. Sobre ele, apenas uma frase escrita à mão. Lívia, porque você merece saber tudo. Dentro do envelope, uma carta escrita à mão. Um contrato de bolsa integral na Escola Brasileira de Gastronomia, já pago. Uma carta convite para estágio em um dos melhores restaurantes de São Paulo, pertencente ao grupo Torres Hotels. Lívia leu cada palavra. Por fim, abriu a carta. Lívia, eu deveria ter dito tudo desde o início, mas tinha medo de que, ao saber quem eu sou, você deixasse de ver quem eu sou de verdade. Hoje entendo que esconder nunca protege ninguém. Só atrasa o inevitável, a necessidade de sermos sinceros. Não quero te comprar, não quero te impressionar. Só quero te ver onde você merece estar, entre os melhores, porque você é. Se aceitar, o curso é seu. Se não, vou entender, mas pelo menos agora tudo está às claras. Com carinho, Gabriel ***. Lívia fechou a carta, as mãos tremendo. Tainá, que já espiava por cima do ombro, perguntou baixinho. E agora? Lívia não respondeu. Apenas olhou para fora, onde a chuva começava a cair outra vez. Sábado. Salvador brilhava sob o sol, como se a cidade inteira também esperasse por algo importante. No quartinho atrás do tempero da Bahia, Lívia se olhava no espelho pela terceira vez. Vestido branco simples, cabelo solto em ondas leves, brincos em forma de gota presente da mãe no aniversário passado. Nada extravagante, mas escolhido com cuidado silencioso. Porque hoje, ela veria a Gabriel novamente. Um encontro que ela mesma marcara depois de uma noite em claro. Depois de reler a carta dele pelo menos 8 vezes. Depois de encarar o contrato de bolsa com as mãos trêmulas. Depois de lutar entre o querer e o dever, mais do que em qualquer outro momento da vida. Pontualmente às 14 horas, ela entrou no café com letras o mesmo do primeiro encontro. O lugar seguia tranquilo, cheirando a café torrado,
livros velhos e um fundo suave de MPB. Mas naquele dia, o ar carregava expectativa. Gabriel já estava lá. Não de terno, mas de camiseta cinza clara, jeans, tênis brancos, cabelo sem gel, sem relógio chamativo. Quem o visse pensaria tratar-se de um rapaz comum num sábado. Só os olhos permaneciam os mesmos, profundos, intensos, fixos nela. Oi, oi. Sentaram-se sem pressa, como dois velhos conhecidos que apenas esperavam o instante certo para dizer o que importava. Lívia abriu a bolsa, tirou o contrato de bolsa de estudos e o colocou sobre a mesa. Recebi isso. Gabriel assentiu. Você já tinha preparado antes da nossa briga, não é? Sim, eu ia te dar semana passada. Mas aconteceu. Sim. O silêncio pesou por segundos. Eu li sua carta e... Ela sustentou o olhar dele. Foi a primeira vez que senti que você realmente abaixou as defesas. Gabriel suspirou, aliviado. Eu tinha medo de parecer um salvador, de você achar que eu queria consertar sua vida. Sabe o que seria pior? Que você me visse como uma missão. E você não é. Você é um universo que eu não sabia que existia. Lívia sorriu de leve, com lágrimas nos olhos. Gabriel, eu gosto de você. Muito. Mas ainda tenho medo. Medo do quê? Do seu mundo. Onde R$ 1.000 é detalhe. Onde voar para Lisboa é normal. Onde cada decisão parece vir com contrato. E você acha que eu me sinto à vontade nesse mundo? Ela o olhou surpresa. Ele prosseguiu, a voz mais baixa. Em cada reunião, cada gala, cada jantar formal, eu me sentia cada vez mais longe de mim mesmo. Quando entrei no seu restaurante, eu só queria fugir. E encontrou um esconderijo? Não. Encontrei um lar. Ficaram em silêncio, apenas se encarando. Ele, o homem que acreditava precisar de tudo. Ela, a mulher que acreditava não ter nada. Então me diz, se a gente tentar, como vai ser? Perguntou Lívia. A gente vai começar do zero. Com verdade, com respeito, com paciência. E sobre o curso, o estágio, continuam de pé. Mas só se você quiser. Não como presente, mas como parceria. Você assina contrato, trabalha, recebe, cresce com seu nome. E você vai estar lá todos os dias, para ver você se tornar a chefe mais incrível que Salvador já viu. Lívia respirou fundo. Depois, devagar, assentiu. Então a resposta é sim. Sim pro curso, sim pro estágio, sim para você. O sorriso de Gabriel se abriu, mas ele não correu para abraçá-la. Apenas estendeu a mão sobre a mesa, palma voltada para cima, como um convite. Ela pousou a própria mão sobre a dele. Naquela noite, no alpendre de casa, sob a luz amarela, Lívia descascava limões para testar uma nova receita, enquanto Dona Celeste tricotava. Então decidiu, sim. E tá com medo? Muito. E mesmo assim vai. Sim. A mãe sorriu. Então é amor. De volta ao hotel, Gabriel ligou o laptop. Excluiu convites de revistas, repórteres, eventos sociais. Abriu a foto antiga de Lívia, sorrindo ao lado de uma mesa, tirada sem que ela percebesse. Salvou o arquivo com um novo nome. Início. Um começo. 2 dias depois, Lívia embarcou para São Paulo. Não para viver, mas para estudar, aprender, descobrir. Gabriel não a seguiu de perto, ficou nos bastidores, apenas apoiando. Ela morava em alojamento estudantil, comia em restaurantes baratos, aprendia a segurar faca corretamente, a cozinhar sous-vide, a medir especiarias em gramas em vez de um punhado. Todo fim de semana, Gabriel fazia chamada de vídeo, não para cobrar, mas para ouvir sobre um cogumelo novo, um corte errado no dedo, ou a sopa experimental que ela acabara de inventar. 3 meses depois, nas férias do curso, Lívia voltou a Salvador. Gabriel a buscou no aeroporto não em carro de luxo, mas num Fiat antigo emprestado de um amigo. No banco do passageiro, ela caiu na risada. Você tá ficando cada vez mais normal, e você cada vez mais extraordinária. De volta ao tempero da Bahia, Lívia entrou na cozinha, pegou o frasco de óleo de trufas que Gabriel lhe dera tempos atrás e declarou: hoje você vai provar meu prato final de avaliação. E vai me dizer a verdade. Gabriel se sentou, aguardando. Quando provou a primeira garfada, seus olhos brilharam como na tarde em que entrara pela primeira vez naquele restaurante.
É a melhor coisa que já comi, porque tem você inteira aqui. Depois das férias curtas em Salvador, Lívia voltou a São Paulo diferente. Já não era a menina acanhada diante das cozinhas industriais, nem a estudante que se assustava com colegas falando rápido em jargão técnico. Havia superado os 3 primeiros meses com bons resultados, elogiada pelos professores pelo paladar refinado e pela criatividade. Mas, acima de tudo, começava a acreditar em si mesma. Gabriel, por sua vez, permanecia em Salvador. Mas, desta vez, sem distância. Mandavam mensagens todos os dias, ligavam todas as noites. Ele era o primeiro a saber quando ela errava a temperatura do mousse e o único a ouvir sua alegria quando recebia elogios. Eles já não eram 2 de mundos distintos. Eram 2 que construíam um mundo novo feito dos 2. Numa segunda-feira, Lívia recebeu um e-mail da secretaria acadêmica. Assunto: nova oportunidade de estágio. Restaurante Maré Alta, Grupo Torres. O convite vinha de um restaurante 5 estrelas, do qual Gabriel era sócio. Desta vez, não partia dele, mas do diretor executivo. No fim da mensagem lia-se: indicação interna de Gabriel Torres, com recomendação pessoal. Lívia encarou a tela por minutos, sem saber se sorria ou se preocupava. À noite, na videochamada foi direta: você indicou meu nome. Sans m'avisar, Gabriel se surpreendeu, mas respondeu sereno: indiquei, como profissional, não como namorado, mas isso muda tudo. Vão achar que tô lá por você. E se você não mostrar quem é, vão continuar achando. Mas, se mostrar o que sabe, ninguém vai duvidar. Ela se calou. Ele completou, a voz mais baixa: Lívia, em algum momento, a gente vai ter que aceitar que nossas histórias se cruzam. Não dá para viver juntos tentando apagar o caminho que nos trouxe até aqui. Ela suspirou. Tá, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Nada de tratamento especial, nem mimo, nem café de graça. Só se você prometer não gritar comigo na cozinha se eu errar o ponto do risoto. Riram juntos. O estágio no Maré Alta marcou uma nova fase. Lívia entrou numa cozinha profissional com mais de 20 chefes, cada um responsável por uma etapa do preparo à finalização. Tudo cronometrado. Cada prato tinha exatamente 12 minutos do pedido até a mesa. Não havia espaço para improvisos. No primeiro dia, levou bronca por cortar cebola grossa demais. No terceiro, derrubou uma bandeja de peixes frescos. Mas no 10º, ouviu do chefe principal: você tem algo raro. Ouve com humildade, mas cozinha com personalidade. Ela anotou a frase no caderno, com letras tortas, ainda cheirando a peixe e alho. Gabriel manteve a palavra. Não interferia. Só aparecia depois do expediente para levar lá a comer pratos simples: arroz de carreteiro, canja de fubá, caldo de cana com pastel de feira. Uma vez, sentados no meio-fio no bairro da Liberdade, ela perguntou: você não sente falta do seu mundo? Sinto, mas não do que ele é, do que ele poderia ser se tivesse mais gente como você. Certa tarde, Lívia foi encarregada da sobremesa, algo inédito para uma estagiária. Arriscou uma criação: quindim com toque de maracujá e flor de sal, doce típico da Bahia, mas reinventado com leve acidez e um toque das especiarias que Gabriel lhe dera. O prato fez sucesso. 3 mesas pediram repetição. Um colega quis a receita, e o chefe, quase sem sorrisos, declarou: isso é assinatura. Continue assim. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou mensagem de Gabriel: estou orgulhoso. Você não precisa do meu sobrenome. O seu já basta. Ela copiou no caderno, logo abaixo da receita nova: minha assinatura começa no sabor, não no sobrenome. Alguns dias depois, à beira do rio Pinheiros, o vento frio entrando pelo casaco, eles ficaram lado a lado. Gabriel a olhou longamente. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você ainda acha que vivemos em mundos diferentes? Ela pensou um pouco. Acho que nossos mundos têm línguas diferentes. Mas agora a gente está aprendendo a ser fluente nas duas. Ele sorriu, pegando sua mão. E se um dia quisermos construir um mundo só nosso, aí a gente vai cozinhar a 4 mãos. E eu vou poder temperar alguma coisa, só se seguir a receita. Rira. Dessa vez, não era riso para esconder medo. Era o riso de quem entende que o amor verdadeiro
não exige abandonar o próprio mundo para entrar no do outro. Ele nasce quando duas pessoas têm coragem de construir um novo mundo, com tudo o que cada uma traz consigo. O 6º mês do curso de Lívia começou com uma surpresa. Ela foi indicada ao concurso Chefe Revelação do Ano, reservado aos melhores alunos das escolas de gastronomia do Brasil. O evento seria no Rio de Janeiro, reunindo concorrentes, chefes renomados, críticos e a imprensa. Lívia hesitou. Não se sentia à vontade sob holofotes, câmeras captando cada corte de cebola, cada gota de suor no avental. Mas o chefe do Maré Alta, seu mentor no estágio, disse algo que a fez aceitar. Você não é só promessa. Você já é presença. Agora o Brasil precisa saber disso. Gabriel apoiou imediatamente, mas também ficou apreensivo. Conhecia bem o mundo da reconhecimento, duro, cruel, cheio de julgamentos. E sabia que a mídia não demoraria a farejar. E farejou. Uma semana antes do concurso, uma revista publicou a nova chefe que conquistou o coração do dono da rede Torres Hotels. A matéria trazia uma foto dos dois de mãos dadas, saindo do Maré Alta. Legenda: Lívia Andrade, de garçonete a promessa da gastronomia nacional. Mas será talento ou influência? Ao ler, o coração de Lívia pesou. Não por terem revelado a relação, mas porque diminuíam seu esforço, atribuindo tudo ao amor. Ela se calou. Não respondeu às mensagens de Gabriel. Não atendeu suas ligações. À noite, ele foi até o alojamento. Lívia o recebeu serena, mas distante. Você viu? Vi. Eu fiquei com raiva, por mim? Por nós. Porque construímos algo tão bonito. E agora temos que justificar para quem só quer julgar. Talvez eles tenham razão. Talvez eu só esteja aqui porque você está. Gabriel segurou-lhe os ombros. Você está aqui porque tem talento, porque é brilhante. E quem não vê isso, que vá comer miojo. Ela não conteve o riso o primeiro, depois de um dia inteiro sufocante. Mas o peso continuava. Alguns colegas se afastaram. Alguns professores ficaram mais exigentes. Um chegou a ironizar em voz alta. Ela já tem patrocínio garantido, né? Lívia nada respondeu, mas se sentia no meio de uma tempestade. Pela primeira vez, começou a duvidar. Será que não era suficiente? Gabriel percebeu. E tomou uma decisão inédita. Aparecer em público, não para protegê-la, mas para provar. Contatou a organização do concurso e retirou a rede Torres Hotels de qualquer participação como patrocinadora. Todos os custos foram transferidos a outro parceiro. Também enviou carta ao júri. Meu relacionamento com a candidata Lívia Andrade é pessoal e não tem qualquer vínculo com seu desempenho técnico. Peço que seja avaliada exclusivamente por seus méritos. Quando Lívia soube, não disse nada. Apenas mandou mensagem curta. Obrigada por tirar seu sobrenome da minha frente. Agora posso usá-lo ao seu lado. O concurso aconteceu num sábado ensolarado. Lívia escolheu a moqueca, mas reinventada. Moqueca de camarão com emulsão de dendê e espuma de coentro fresco, servida em prato de cerâmica feito por um artesão baiano. Ao apresentá-lo, disse apenas: esse prato é a história da minha vida. Entre o que fui, o que sou e o que quero ser. Espero que sintam. Gabriel assistia da última fila. Não estava no camarote VIP, nem de terno. Apenas um homem comum, vendo a mulher que amava enfrentar e dominar a luz que antes o amedrontava. Resultado: Lívia ficou no top 3. Não levou o troféu, mas um comentário do júri a fez chorar. Seu prato não só tem sabor, ele tem verdade. De volta a Salvador para alguns dias de descanso, Lívia foi recebida no tempero da Bahia por tio Zeca. Minha sobrinha agora é estrela. Vai me deixar para trás? Nunca. Você foi meu primeiro professor. Ela o abraçou, emocionada. Gabriel chegou depois, trazendo um presente. Um caderno de capa de couro gravado com Chefe Lívia Andrade. Dentro, um bilhete. Nosso mundo já começou. Só falta você escolher onde vai ser o endereço. Naquela noite, à beira-mar em Itapuã, as ondas batiam leves. O vento bagunçava os cabelos dela. Lívia recostou no ombro de Gabriel. Você acha que a gente vai conseguir mesmo? Já estamos conseguindo. E se eu tiver que cozinhar para te lembrar disso todo dia, eu cozinho. Mesmo queimando arroz. Eles não disseram mais nada, porque certos amores não precisam de muitas palavras.
Apenas de duas pessoas dispostas a escolher e seguir juntas, mesmo que o mundo inteiro diga que não deveriam. Um ano depois de ter entrado pela primeira vez na cozinha do Maré Alta, Lívia voltou, mas dessa vez não como estagiária. Era a chefe convidada de uma noite especial chamada Sabores da Origem. Naquele jantar, nada de foie gras, caviar ou trufas raras. O menu trazia 6 pratos, todos inspirados no Nordeste brasileiro, com destaque para a moqueca reinventada, o prato que mudara sua vida. Entre os convidados estavam críticos, colegas, antigos clientes do Tempero da Bahia e até Dona Rosa, sentada perto da janela, os olhos marejados ao ver a filha comandar, com segurança, uma cozinha inteira. Gabriel observava de longe, apoiado no balcão. Não intervinha, não se apresentava. Apenas sorria quando ouviu a voz dela firme. Mesa 5. Moqueca com caju caramelizado, pronta. Naquele instante, todos perceberam. Lívia já não era a garota tímida que fugia dos olhares. Era uma mulher que brilhava por si só. Ao final, subiu ao palco. Não levou discurso escrito, falou apenas do coração. Há 2 anos, eu servia PF de avental suado e garrafa de suco na mão. Hoje, eu sirvo memórias, emoções e um pouco da minha história em cada prato. E isso só foi possível porque alguém, um dia, me perguntou: "O que você recomenda?" O salão explodiu em aplausos. Depois da festa, ela e Gabriel caminharam até o mar. Salvador à noite era mais silenciosa, mais profunda. Sentaram-se nos degraus de pedra, dividindo uma porção de moqueca fria guardada em potes plásticos. "Você sabia que essa moqueca mudou minha vida?" Ela perguntou. "Eu sabia que você mudaria a minha", ele respondeu. No mês seguinte, Lívia abriu o primeiro restaurante próprio, Raiz. Um espaço pequeno em Santa Cecília, onde cozinhava como em casa, contava histórias através da comida e contratava jovens que o mercado descartava por falta de experiência. Gabriel não investiu dinheiro, não comprou o ponto, deu apenas um presente, o logo, uma flor de coco brotando de raízes profundas, ideia dele, desenhada por ela. No Raiz, não havia apenas pratos. Havia também aulas de fim de semana para jovens da periferia, ensinar a cortar, a temperar, a escrever receitas e a sonhar maior. Cada prato do cardápio vinha com uma história. Cada cliente era recebido com a pergunta: "Você tem alguma lembrança de sabor que marcou sua vida?" Muitos choravam, porque certos sabores não alimentam só o corpo, alimentam a alma. Numa noite, Gabriel foi jantar no Raiz. Lívia preparou moqueca, versão mais leve como ele gostava. Depois da refeição, entregou-lhe uma pequena caixa, Aber. Dentro, uma colher de madeira, gravada: "Ao homem que temperou minha vida com coragem." Ele ficou sem palavras. "Gabriel, eu tenho um sonho novo." "Qual?" "Viajar com você, cozinhar em outros lugares e um dia abrir outro restaurante, um onde os dois assinem o cardápio." Ele chorou, não pelo plano, mas pelos dois, porque pela primeira vez ela não disse meu, ela disse nosso. Eles não fizeram um casamento luxuoso, apenas uma festa simples no Raiz, com moqueca, cachaça e forró até de madrugada. Dona Rosa dançou com tio Zeca. Carla, a amiga do sabor paulista, chorou ao discursar. Ela não virou princesa, virou chefe. E muito mais que isso, virou exemplo. No ano seguinte, Lívia foi convidada para uma conferência internacional em Portugal. Terminou sua palestra dizendo: "A gastronomia não é só técnica, é tradução da alma." E a minha fala com um sotaque de moqueca. O auditório levantou-se em aplausos. Gabriel, na última fila, enxugava discretamente as lágrimas. Mais tarde, perguntaram a Lívia o segredo de seu sucesso. Ela apenas sorria. "Seja autêntico, cozinhe com verdade. E quando alguém perguntar: 'O que você recomenda?' aproveite a chance. Pode ser o começo de um para sempre."